Sokuda é o único garoto na sua escola que pensa ter uma aura de fazendeiro, mas na verdade está apenas solitário. No entanto, tudo muda quando ele encontra a idol mais popular vestida de coelhinha em público. Agora, ele fará qualquer coisa para chamar a atenção dela e ter momentos ousados com algumas bochechas de coelhinha. Ei, vamos fazer isso? Absolutamente. Tudo começa em uma biblioteca, onde Sokuda percebe pela primeira vez uma garota em uma roupa de coelho passando por ele. De repente, ele se levanta para olhar mais de perto, mas a vê desfilando pela biblioteca e acenando para pessoas que estavam alheias à sua presença. Mei se aproxima dele e fica ao seu lado enquanto ele a observa. Nesse momento, ela retribui o olhar e pergunta surpresa se ele consegue vê-la. Espantado, Sokuda acena afirmativamente, mas ela abruptamente se despede dele. No entanto, Sokuda corre atrás dela e pergunta se ela é a Mei. Em resposta, Mei diz que ele deve ser da escola dela se a conhece por esse nome. Mei pede que ele esqueça que eles se encontraram. Quando ela se vira para ir embora, Sokuda a observa como um cachorrinho apaixonado. No dia seguinte, em sua casa, Sokuda pensa sobre seu encontro com Mei e se pergunta se um dia ele esquecerá isso. Ele então se vira para Kate, sua irmã, e tenta acordá-la, mas ela se agarra a ele dizendo que está frio enquanto Sokuda abre as janelas. Ele diz a ela que já deveria ter parado de entrar na cama dele à noite. No caminho para a escola, Sokuda pergunta a Yuma, seu amigo, o que ele faria se encontrasse uma garota coelhinha atraente na biblioteca. Quando eles saem da estação de trem e caminham o resto do caminho até a escola, Sokuda vê Mei e pergunta a Yuma o que ele acha dela. Em resposta, Yuma diz que ela é uma celebridade em pausa do showbiz. Além disso, Yuma afirma que está feliz que Sokuda se interesse por uma garota que não seja Mia Khalifa, seu danadinho. Kamisato aparece e leva Yuma enquanto dá a Sokuda um olhar de gelar os nervos. O que eu fiz? Durante o dia na escola, Sokuda analisa o que ouviu sobre Mei e se pergunta o quanto deve ser ruim ser ela, já que ninguém quer se destacar associando-se a ela. Enquanto ele desfruta de um sanduíche sozinho, Kamisato aparece parecendo mais furioso do que nunca e exige que ele pare de falar com Yuma. Em resposta, Sokuda diz que ele não está no caminho da relação deles. Relacionamento, mas Kamisato diz que andar com um excluído como ele arruinaria a reputação de Yuma. Kamisato diz pra ele cair morto e sai furiosamente. Mais tarde naquele dia, enquanto vai pra casa da escola, Sokuda chega à estação de trem e encontra um transeunte tentando tirar fotos despercebidas de Mei, então ele se coloca na frente da câmera e pergunta se eles são visitantes do planeta Creepshot. Depois disso, Sokuda fica ao lado de Mei e ela agradece a ele. Quando ele se mostra surpreso ao ouvir isso, Mei pergunta se ele achou que ela ia se irritar e pede que ele cuide da sua própria vida. Em resposta, Sokuda diz que sim, então Mei aponta que está acostumada com esse tipo de coisa. Pouco depois no trem, Sokuda fala sobre o encontro deles na biblioteca e Mei lembra que pediu para ele esquecer. No entanto, Sokuda diz que o visual de coelhinha era quente demais para ser esquecido. Assustada, Mei diz que espera que ele não tenha feito nada estranho pensando nela e acrescenta que não se incomoda se um garoto mais novo fantasiar com ela. No entanto, Sokuda diz que está honrado por ela ter demonstrado tanto interesse nele. Depois disso, Mei diz que é loucura que a vida privada de alguém possa ser exposta assim e mostra pra ele algumas postagens sobre ele. Sokuda então diz que não fazia ideia de que estavam dizendo essas coisas sobre ele. Quando Mei pergunta se ele vive em uma caverna, Sokuda diz que não tem um telefone, surpreendendo-a. Ele então explica que costumava ter um até que ficou bravo e o jogou no oceano. O quê? Enquanto conversam mais, Mei vê sua foto em um anúncio de cartaz e fica em silêncio. Ele então pergunta o que ela fez no dia anterior. Mei então explica que começou no showbiz muito jovem, após ser escolhida para interpretar o papel principal em uma novela matinal. E embora tenha sido divertido no início, as coisas gradualmente pioraram porque em todos os lugares que ela ia, ela atraía a atenção. Depois disso, Mei diz que começou a desejar poder ir para um mundo onde ninguém a conhecesse, e eventualmente percebeu, em algum momento, que se tornara invisível para algumas pessoas. Ela foi ao aquário por impulso, e as pessoas esbarravam nela e agiam como se ela não estivesse ali. Mei pensou que tinha imaginado isso, mas parou em um café no caminho para casa e cumprimentou o atendente que não conseguia vê-la, mas atendeu outros que chegaram depois dela. Depois, enquanto ela abre um armário privado. Nesse momento, Mei tira sua roupa de coelho e explica que qualquer um olharia se visse alguém usando a roupa. Alguns momentos depois, Mei para em uma padaria para comprar um pão de creme, mas o atendente não consegue vê-la, então Sokuda se aproxima para fazer o pedido. Ao saírem, ele pergunta se ela acha isso incômodo. Em resposta, Mei diz que sim, mas também acrescenta que não quer perder os pãezinhos e pergunta se ele acredita na sua história maluca. Em resposta, Sokuda revela que ela deve estar passando por síndrome da puberdade. Então eles entram no apartamento e Mei aponta que o quarto dele está surpreendentemente limpo. Depois disso, Mei faz Sokuda deixar de lado toda a formalidade entre eles e então nota Sokuda desabotoando a camisa. Chocada, Mei se assusta. Sokuda revela a marca Monster Energy em seu peito e chama a atenção dela.
Quando Mei pergunta se é real, Sokuda insinua que nenhum idiota poderia fazer isso com maquiagem. Ela toca as cicatrizes e ele faz barulhos de felicidade. Então ele alcança uma gaveta e tira uma foto de Kate, sua irmã. Quando Mei olha a foto da Kate machucada e ferida, Sokuda explica que ela não foi espancada nem nada. Ele então explica que foi causado por cyberbullying quando ela deixou uma mensagem sem resposta e caiu do lado ruim da Beyoncé da turma. Por causa disso, ela foi atacada no quadro de mensagens da comunidade. Sokuda explica que é por isso que ele acredita que a síndrome da puberdade é real. Nesse momento, Kate abre a porta e pergunta se ele está, mas ao vê-lo meio despido diante de uma moça, ela surta e diz que ele deveria ter contado que tinha uma garota de programa com ele. Sokuda então explica que não é o que ela pensa. Então ele apresenta a Mei como sua veterana da escola. Quando Mei cumprimenta Kate, ela fica vermelha e timidamente se apresenta e apresenta seu gato. Mei então agradece a Kate, mas ela sai imediatamente, deixando Sokuda explicar que sua irmã é muito tímida perto de estranhos. Sokuda então diz que é por isso que ele jogou seu telefone no oceano também. Ao ouvir isso, Mei pergunta se o caso dela é semelhante e Sokuda sugere que ela volte para o mundo do espetáculo para evitar que isso se torne pior. Quando Mai pergunta por que ele pensa assim, Sakuta diz que se ela estiver em toda a mídia, as pessoas não irão ignorá-la mesmo que ela haja de maneira invencível. Ele então a aconselha a fazer o que quiser, já que ela tem o necessário e o gerente dela a quer de volta. De repente, Mai diz a ele para mantê-la fora da conversa e insiste que não pediu a opinião dele. Em seguida, Sakuta conclui que Mai não aparece mais na escola porque ele tocou em um ponto sensível. Então ele pesquisa sobre ela e fica surpreso ao descobrir como as pessoas podem ser malucas com motores de busca. Mais tarde, em uma lanchonete onde Sakuta trabalha, a conversa deles é interrompida pelo chefe, que então informa Sakuta que um apresentador de notícias quer vê-lo. Quando ele sai para vê-la, Fumika diz que faz tempo, mas Sakuta diz que não foram apresentados. Então ela lhe entrega um cartão e Sakuta pergunta o que ela quer. Em resposta, ela flerta com Sakuta, mas ele responde dizendo que ela deve ter batido a cabeça. Algum tempo depois, em um laboratório de Futaba, a melhor amiga de Sakuta, ela diz que ouviu que ele tem uma nova obsessão por Mai. Enquanto eles continuam seu experimento, Futaba pede para ele fazer suas perguntas, e Sakuta pergunta se é possível que as pessoas de repente parem de ver os outros. Em resposta, Futaba diz que ele deveria perguntar a um oftalmologista. Sakuta então explica melhor a sua pergunta, mas Futaba responde perguntando se ele planeja entrar escondido no banheiro das meninas. Olhar lateral bombástico. Para tornar sua explicação mais clara, ela se empolga com a teoria da observação. Depois, Sakuta vai para casa pensando nos problemas de Mai e decide pegar um pão de creme no lugar favorito dela. Enquanto a atendente processa seu pedido, ele pergunta se ela sabe quem é Mai, descrevendo-a como a celebridade que ela é, mas a atendente não faz ideia de quem ela seja. Assim, enquanto volta para casa, ele imagina que uma vez que alguém para de ser observado, não apenas se torna invisível, mas deixa de existir. Então, ele corre para casa e encontra Mai na sua porta. Ele então pergunta se ela queria vê-lo tanto assim, mas ela segura a barriga, e Sakuta pergunta quando ela começou a carreira de garota faminta. Mais tarde, enquanto fazem compras, Sakuta comenta que eles parecem totalmente um casal. Mas Mai lhe diz para relaxar, já que ninguém pode vê-la com ele. No caminho para casa, Sakuta diz que mal pode esperar para ver o lugar dela, mas Mai diz que não vai deixá-lo entrar, já que mora sozinha. Em resposta, Sakuta diz que é porque ela se recusa a ser honesta consigo mesma. Ele então pergunta o que a impede se ela quer continuar atuando. Em resposta, Mai diz que não precisa da opinião dele, já que ele não sabe de nada. Neste momento, Sakuta diz que sabe e revela que é por causa da sessão de fotos de 3 anos atrás, quando ela se recusou a posar de biquíni, mas sua mãe, que era sua empresária, concordou com isso no contrato de qualquer maneira. Sakuta então acrescenta que é por isso que ela brigou com a mãe e fez uma pausa só para se vingar dela. Ao ouvir isso, Mai pede para ele calar a boca, mas Sakuta continua dizendo que é uma loucura, porque é inútil jogar fora seus sonhos também. Mai o cala com um tapa na bochecha e explica como sua mãe só se importava em ganhar dinheiro com ela. Enquanto ela derrama lágrimas, Sakuta diz que é ainda mais uma razão para ela voltar ao trabalho. Nesse momento, Mai pergunta a Sakuta quem lhe contou o motivo pelo qual ela fez uma pausa e ele tenta desviar o olhar. No entanto, Mai o ameaça e ele revela que conhece um âncora de notícias que veio ver Kaede para a matéria sobre bullying. Então, quando ele a identifica como Fumika, Mai exclama e diz que já trabalhou com ela antes. Ela então pergunta a Sakuta se ele desistiu de algo em troca de informações sobre ela e ele revela que deu a ela fotos de sua cicatriz. De repente, Mai o chama de idiota. Então pega o cartão de Fumika dele e faz uma ligação. Depois de se apresentar, Mai pede que ela não mostre fotos das cicatrizes dele na TV em troca de acesso exclusivo quando ela voltar ao mundo do entretenimento. Pouco depois, Mai para dizer a ele para reservar um tempo no domingo, já que ele vai sair com ela, depois de insinuar que ela nunca sai.
Ela então define um horário e lugar para eles se encontrarem e ameaça ir embora se ele se atrasar um segundo. Finalmente chega o dia e Sakura escolhe sua melhor roupa íntima em preparação para o prato principal. Pouco depois, ele sai e vê uma garotinha chorando. Ele então se aproxima dela para perguntar o que está errado. De repente, Sakuta é jogado no ar por um chute de Tomoe, que então o chama de predador. Enfurecido com isso, Sakuta diz que ela está completamente errada e explica que ele só está tentando ajudar a menina perdida a encontrar sua mãe. Ela então vira as costas para Sakuta e diz para ele chutá-la para ficar em kits. Ah, de jeito nenhum. Então Sakuta chuta seu traseiro ossudo. Coincidentemente, um policial aparece de bicicleta e os flagra no ato. Alguns minutos depois, ambos saem da delegacia e se lembram de que deveriam encontrar alguém, então se separam apressadamente. Maneiras. Quando Sakuta chega à estação de trem, de repente Mai aparece e diz que ele tem coragem de mantê-la. Esperando. Em resposta, Sakuta diz que Mai não é o tipo de garota legal que esperaria por um cara atrasado, então ele a chama de impostora. Chocada com isso, Mai diz que agora entende como ele a vê. Mais tarde no trem, após narrar sua aprovação, Mai pergunta a Sakuta por que ele se importa com ela. E Sakuta revela que está todo animado porque é a única chance de esquentar sua salsicha no forno de uma garota mais velha. Ele então acrescenta que ninguém acreditou neles quando Kaede desenvolveu sua síndrome da puberdade. Quando Mai pergunta sobre seus pais, Sakuta explica que eles vivem separados desde que sua mãe não conseguiu aceitar o que aconteceu com Kaede. Então Sakuta explica que havia apenas uma pessoa que o ouviu, e sem ela, ele não teria conseguido superar isso. Então Sakuta diz que quer estar lá para ela como a pessoa esteve para ele. Nesse momento, ele lembra do dia em que conheceu Shoko na praia e narra como sua namorada imaginária o ajudou a se recuperar durante sua síndrome da puberdade. Depois disso, Mai pergunta se ele ainda gosta dela e ele diz que sim. Decepcionada, Mai diz que não pode acreditar que ele está falando sobre como gosta de outra garota enquanto em uma encontro. Em resposta, Sakuta diz que foi ela quem perguntou e explica que falou no passado. Nesse momento, a mãe e a empresária de Mai chegam, então Sakuta pergunta quem ela é e Mai mostra pelo celular. Em seguida, ela diz que vai informar a mãe que está voltando para o showbiz sob outra agência. Então, enquanto Mai se dirige à mãe, ela passa por ela como se nem estivesse lá, surpreendendo Mai e Sakuta. Nesse momento, a mãe de Mai se vira para Sakuta e pergunta se foi ele quem a convidou para a praia. Então ela pergunta quem ele é e o que ele quer. Então Sakuta se apresenta como o Júnior de Mei. No entanto, a mãe de Mei pergunta quem é esse, surpreendendo Sakuta, que então diz que ela é sua filha. Em resposta, a mãe de Mei diz que não tem filha e pede a Sakuta para parar de brincar. Depois disso, a mãe de Mei diz que já teve o suficiente das brincadeiras e vai embora. Depois, Sakuta liga para Fumika para perguntar se ela se lembra de Mei, mas para sua decepção ela não se lembra. Então Mei o agradece e se vira para ir embora, mas ele agarra a mão dela e diz que podem encontrar pessoas que ainda a veem se forem para uma cidade feirante. Então eles pegam um trem e quando chegam à estação, Sakuta pergunta ao segurança se ele conhece Mei, mas ele... Não, como já está tarde, eles decidem pegar um quarto e Sakuta reclama que está apertado. Mei, despreocupada, diz que vai tomar banho, chocando Sakuta. Ela então diz para ele não espiar, mas Sakuta responde que o som do chuveiro já é suficiente. Então Sakuta liga para Futaba, que reclama sobre como está tarde. Então ele menciona a conversa sobre a síndrome da puberdade e pede para ela ajudá-lo a descobrir por que isso está acontecendo e também como resolver. Em resposta, Futaba promete pensar sobre isso. Alguns momentos depois, enquanto estão deitados na cama, Mei pede para ele falar sobre algo divertido. Mas Sakuta diz que ela está pedindo demais dele. Depois disso, Mei pergunta se ele quer beijar e Sakuta pergunta se ela está frustrada. Ela então o chama de cabeça dura e lhe deseja boa noite, agradecendo por não desistir dela. Na manhã seguinte, enquanto Sakuta observa Mei ao seu lado, ela acorda e pergunta se ele conseguiu dormir. Em resposta, Sakuta diz que seu pequeno homem não o deixa. Então ela pergunta se ele está culpando-a por sua situação e Sakuta aponta que ela tem nervos de aço por dormir como uma pedra. Em resposta, Mei diz que dormir ao lado dele não é nada demais. Ouvindo isso, Sakuta diz que vai fazer algumas brincadeiras na próxima vez, mas Mei insinua que ele não tem coragem para isso. Tem certeza disso? Poucos momentos depois, quando chegam à escola, Mei sai para verificar sua turma, e Futaba chega para contar a Sakuta que todos, incluindo Yuma, esqueceram de Mei, surpreendendo Sakuta. Coincidentemente, Tomoe e suas amigas passam, então Sakuta pergunta se alguma delas se lembra de Mei. Apesar de descrevê-la, nenhuma das garotas se lembra dela. Nesse momento, Tomoe e suas amigas saem, enquanto Sakuta pergunta como elas poderiam esquecer Mei. Depois, no laboratório, Futaba diz que só há uma razão que ela consegue imaginar. Ela então pergunta se Sakuta dormiu na noite anterior.
Depois disso, ela se refere à teoria da observação e explica que o sono pode fazer as pessoas esquecerem Mei. Surpreso ao ouvir isso, Sakuta imagina que ele teria esquecido Mei se tivesse dormido naquela noite antes. Então, depois da escola, ele segue a Mei e ela pergunta se algo aconteceu. Ela então lembra que ele tem um trabalho a fazer e diz para não ignorar suas responsabilidades por causa dela. No entanto, Sakuta não consegue parar de pensar nela enquanto trabalha. Assim, depois de terminar o trabalho, Sakuta vai para casa e vê uma loja. Ao chegar em casa, Sakuta pega uma das suas várias bebidas energéticas adquiridas, enquanto Mei espia pela porta. Nesse momento, Sakuta toma inúmeros comprimidos e pega sua caneta. Então, ele escreve uma carta para si mesmo sobre tudo o que aconteceu desde que conheceu Mei. No dia seguinte, começam os exames na escola e Sakuta luta para manter os olhos abertos. Após os exames, enquanto Sakuta parece um pneu murcho, Futaba se aproxima dele e pergunta por que ele está com olheiras. Depois de perguntar se ele passou a noite em claro, Sakuta pergunta se ela se lembra por que ele teve que fazê-lo. No entanto, ela não se lembra. Então ele se retira enquanto Futaba a observa. De volta ao seu apartamento, latas e garrafas vazias de bebidas energéticas se acumulam e Sakuta desesperadamente busca maneiras de ajudar Mei. No dia seguinte, na viagem de trem de Sakuta para a escola, Yuma comenta que ele parece um zumbi. Depois, durante os exames, Sakuta se espeta com a caneta para ficar acordado enquanto Mei o observa pela porta. Mais tarde naquele dia, Sakuta sai da loja com um arsenal de cafeína reabastecido. Ele então é surpreendido por Mei. Pouco depois, no apartamento de Sakuta, Mei pede para ele se sentar e se oferece para dar aulas particulares, já que o dia seguinte é o último dia dos exames. Em resposta, Sakuta diz que fará o seu melhor se ela o ajudar a estudar com sua roupa de coelhinha. No entanto, Mei diz que ele ficará cheio de pensamentos sujos para estudar se ela fizer isso. Ao ouvir isso, Sakuta diz que se contentará com um banho junto com ela, mas Mei diz que isso não vai acontecer. Ele então pergunta se eles podem ir ao encontro que perderam da última vez, e Mei concorda. Alguns minutos depois, Mei pergunta sobre Kaede, mas Sakuta diz que ela já foi dormir, e pergunta se Mei é filha única, criança. Nesse momento, Mei revela que tem uma meia-irmã mais nova, pois seus pais se divorciaram e seu pai se casou novamente. Nesse instante, Sakuta adormece enquanto Mei olha os comprimidos para dormir que usou nele. Então ela dá um tapinha na cabeça dele e o elogia por ter feito mais do que suficiente por ela. No dia seguinte, Sakuta acorda com a voz de Kaede dizendo que ele vai se atrasar para os exames. A roupa de coelhinha de Mei cai e Kaede a pega, e Sakuta diz que provavelmente a comprou para ela usar. Isso deixa Kaede assustada, então ela diz que ainda não está pronta para usar uma roupa assim. Depois disso, Sakuta anda pelo quarto e encontra seu diário aberto. Ele então pega e lê a carta desconhecida que escreveu para si mesmo. Quando chega à escola, encontra Futaba esperando por ele com uma carta enquanto ele desdobra e lê a carta. Depois disso, ele pergunta a ela sobre o que é todo aquele jargão pomposo, mas Futaba afirma que encontrou a carta no livro dela, junto com uma nota que instruía a entregar a carta a ele. Em seguida, durante o exame, Sakuta vê algumas perguntas que o lembram do tutorial de Mei, e, de repente, memórias dela inundam sua mente, então ele começa a chorar e se lembra de quem ela é. Nesse momento, Sakuta se levanta e sai correndo da sala enquanto pensa em Mei, e em tudo de maravilhoso sobre ela. Ele então decide gravar sua imagem vividamente na memória de todos. Então para em um espaço aberto e grita bem alto para chamar a atenção de todos. Então, ele declara abertamente seu amor por Mei. Quando nada acontece, ele teme que possa ter envergonhado seus antepassados à toa. Então, sem vergonha, ele professa seu amor por Mei novamente. Nesse ponto, o supervisor do exame sai, e ele também chama a atenção dos outros alunos. Após os gritos repetidos de Sakuta, Mai aparece e diz que ele não precisa gritar como um louco, pois ela pode ouvi-lo. Depois disso, Mai avisa que em breve ele será o assunto quente em todas as DMs de fofocas. Mai fica vermelha e corre em direção a ele para reiniciá-lo por esquecê-la. Sakuta então pede desculpas, mas Mai diz que não o perdoará. Depois disso, Mai pisa no pé dele e pergunta se ele tem mais alguma coisa a dizer. Sakuta diz que se sente sortudo por ela pisar nele, mas Mai diz que isso não é o que ela quer ouvir. Enquanto eles jogam Love in Tokyo, toda a escola ignora seu exame para ver Romeu e Julieta. Mei então aponta que os alunos gostam de um bom espetáculo, então ela avança e anuncia que os rumores sobre Sakuta são uma completa bobagem. Depois disso, Sakuta agradece a ela por torná-lo o centro das atenções agora e também reclama por ter sido repreendido na sala dos professores. Nesse momento, um professor os chama e pede que se aproximem. Algum tempo depois, Kate assiste às notícias enquanto Sakuta se prepara para ir à escola. Nesse momento é anunciado que o time japonês acabou de marcar um gol, então Sakuta pega sua mochila e sai para a escola pensando na vitória do Japão. Pouco depois, no vestiário da escola, Yuma cumprimenta Sakuta e comenta sobre seu cabelo.
Quando Sakuta responde dizendo que é um novo penteado, Futaba se junta a eles, e Yuma a cumprimenta. Enquanto caminham, os garotos falam sobre o gol da equipe do Japão enquanto Futaba observa. Durante o almoço com Mai, Sakuta a convida para sair, mas ela diz que ele está começando a soar como um disco riscado. De coração partido, Sakuta diz que ela está sendo dura, já que foi ela quem o incentivou a fazer isso desde o início. Para desviar a conversa, Mai anuncia que foi escalada para um programa de TV. Depois disso, ela pega o roteiro e diz que haverá uma cena de beijo, mas Sakuta pede que ela recuse. Mai então diz que não é grande coisa, surpreendendo Sakuta, que diz que consegue sentir que está se desapaixonando a cada minuto. Surpresa, Mai pergunta por quê, e ele explica que ela parece desinteressada. Ao ouvir isso, Mai se recompõe e aceita sua proposta. No dia seguinte, enquanto Sakuta se veste para a escola como se fosse se casar, Kate pergunta por que ele está animado. Em resposta, Sakuta quase anuncia que finalmente está comprometido quando ouve a mesma notícia do dia anterior sobre a equipe japonesa marcando. Enquanto ele fica olhando, confuso, Kate pergunta se algo aconteceu. E Sakuta aponta que eles assistiram as mesmas notícias do dia anterior. Em resposta, Kate diz que sabe que não assistiu. Depois, no vestiário da escola, os eventos do dia anterior se repetem, então Sakuta pergunta aos seus amigos se tiveram a mesma conversa no dia anterior, mas ambos disseram que não acham que sim. Ao longo do dia na aula, Sakuta continua tendo ataques de déjà vu. Então, enquanto caminha pelo corredor, ele pensa que se voltou ao dia anterior, então ele e Mai ainda não estão juntos. Assim, durante o almoço, ele a convida novamente e a resposta dela é exatamente como antes. Então Sakuta joga sua carta de chantagem emocional e Mai pergunta por que ele está desistindo tão cedo. Eventualmente, ela concorda em sair com ele. Mais tarde, Sakuta vê Misawa convidando Tomoe para sair. Quando ela pede um tempo para pensar sobre isso, Sakuta se afasta. No entanto, o dia seguinte chega, e para o desânimo de Sakuta, ele acorda com a notícia de que o time japonês marcou de novo. Aqui vamos nós de novo. Então ele decide falar com Futaba. Mais tarde, na sala de preparação de física, enquanto o doutor Sabichão faz experimentos, ela aponta que deve ser a sua adorada síndrome da puberdade. Em resposta, Sakuta implora para ela fazer algo a respeito, mas ela pede para ele descobrir sozinho, já que ninguém mais no planeta está preso em um loop. Depois disso, ela se empolga com uma palestra nível Stephen Hawking e revela que um físico inventou um ser fictício chamado Demônio de Laplace, que poderia calcular o futuro num instante. Depois disso, Sakuta pergunta se está vivendo um futuro calculado e diz que não é algum demônio sombrio. Futaba então diz que ele terá que encontrar o verdadeiro demônio. Quando ele pergunta como fará isso, Futaba diz que ele deve procurar por alguém agindo de forma diferente nos loops. Então, pelo resto do dia, Sakuta procura pelo demônio de Laplace e se preocupa que talvez nunca o encontre. Apenas então, ele entra em uma sala vazia e encontra Tomoe escondida. Nesse momento, ele percebe que ela deve ser o demônio de Laplace. Então, eles se apresentam oficialmente, e Sakuta diz que não há necessidade de formalidades, já que são apenas colegas de kickboxing. Ela então pega seus mini-pães e diz para ele esquecer isso. Em resposta, Sakuta pergunta quantas vezes o dia se repete, e enquanto ela se distrai, ele diz que é a terceira vez dele. Nesse momento, Mai admite que ela também está presa em um loop e pergunta o que vai acontecer com ela. Depois disso, Sakuta joga detetive com 20 perguntas, mas não chega a lugar nenhum, já que Tomoe está mais perdida do que ele. Tomoe então pega seu celular e fica ocupada enquanto Sakuta culpa a situação deles na puberdade. Síndrome. Em resposta, Tomoe diz que a síndrome da puberdade é apenas um boato online. Quando ele pergunta se algo a está incomodando, Tomoe diz que ganhou um pouco de peso. Mulheres. Em resposta, Sakuta diz que isso é uma ótima notícia, já que ela parece estar competindo com superfícies planas. De repente, Tomoe o pega e o puxa para se esconder com ela, e Misawa entra, olhando ao redor da sala vazia. Enquanto isso, Sakuta pergunta por que ela está se escondendo dele, e ela explica que sua melhor amiga está afim do jogador de basquete atraente que está interessado nela. Sakuta então sugere que ela o rejeite, mas Tomoe diz que se tornará a excluída da classe por fazer isso. Nesse momento, Misawa abre a porta da sala novamente e a assusta, então a cobertura deles desmorona. Vendo-os em uma posição comprometedora, Misawa comenta que Tomoe tem um gosto horrível para folhas. Coincidentemente, Mai também entra na sala de aula. Mai fecha a porta e sai. Sakuta então corre atrás dela para se desculpar, mas ela diz para ele ter uma boa vida. Indiferente, Sakuta diz que tudo será reiniciado no dia seguinte de qualquer forma. Infelizmente para ele, as notícias do dia seguinte não falaram sobre a equipe japonesa marcando, então ele percebe que está em um grande problema. Quando ele chega à escola, Sakuta verifica a Mai em sua turma e descobre que ela está ausente da escola. Depois ele informa a Futaba sobre como ele saiu da loop, mas então percebe que ela está distante. Então ele pergunta se algo aconteceu, já que ela parece desanimada. Sakuta então revela que ela estava no mesmo trem que Yuma pela manhã e está enojada por ter ficado nervosa quando um cara com namorada falou com ela.
Ao ouvir isso, Sakuta faz papel de terapeuta. No entanto, Futaba diz que falar com ele lhe causa arrepios. Sakuta então sugere que ela compartilhe seus sentimentos com Yuma. Quando ele aponta que ela pode ser rejeitada, Futaba diz que ela também poderia se tornar o demônio de Laplace por causa disso, e ele estaria de volta à estaca zero. Mas Sakuta diz que não tem problema, já que conseguiu sair do loop anterior. Mais tarde naquele dia, em seu local de trabalho, o chefe chega com Tomoe e anuncia que ela se juntará à equipe de trabalho. Então Sakuta e Tomoe se reconhecem e o chefe diz para cuidarem dela como seus superiores. Após isso, Tomoe se apresenta a Yuma, que então a identifica como a garota cujo traseiro Sakuta usou para praticar cobranças de pênaltis. Logo depois, as amigas de Tomoe aparecem na lanchonete e perguntam a Sakuta se ele realmente tem sentimentos por Tomoe. Em resposta, ele diz: "Isso não está no menu." Coincidentemente, Tomoe entra. Nesse momento, aquele que parece mal encara Sakuta e ameaça pagar sua viagem para o inferno se ele se meter com um amigo deles. Sakuta então encara Tomoe, que desvia o olhar. Após o trabalho, Sakuta se prepara para ir para casa, e Tomoe o alcança pedindo um favor. No entanto, Sakuta recusa abruptamente. Quando ela pergunta por que ele recusou, Sakuta diz que ela quer que ele finja e engane as pessoas para pensarem que estão namorando. Surpresa! Tomoe pergunta se ele é um leitor de mentes, mas Sakuta insinua que ela deveria estar preocupada com sua síndrome da puberdade. Em resposta, Tomoe diz que não importa mais, já que eles saíram do loop, e agora ela tem problemas maiores. Então Sakuta pergunta quanto tempo a farsa vai durar, e ela revela seus planos de manter a farsa até o final do semestre. Ela então implora para que ele a ajude, porque não quer perder seus amigos. Quando Tomoe acrescenta que estar sozinha é vergonhoso, ela lembra Sakuta de Kaede quando diz que tem vergonha de ir para a escola. Então ele concorda com a proposta dela. Mais tarde naquela noite, no apartamento de Sakuta, a campainha toca. Então Sakuta vai atender e descobre que é Mai. Surpreso, ele abre a porta e a encontra vestida elegantemente. Momentos depois, Sakuta se rasteja diante de Mai em seu quarto e pergunta se não vai perder nenhum de seus preciosos amendoins. O que eu fiz? Mai diz que isso só o deixaria feliz, então ela decide negar-lhe essa satisfação. No entanto, ela pede que ele revele o que está escondendo, e Sakuta diz que está olhando para as pernas dela há um tempo, e isso está fazendo seu passarinho se mexer. Surpresa, Mai se senta e finge estar ciente. Mai então diz que não pode reclamar apenas porque ele mencionou Kaede. Então Sakuta agradece e tenta abraçá-la, mas Mai dá-lhe um pisão para trazê-lo à razão. Depois disso, Mai pega uma bolsa e a entrega a Sakuta, que então a examina e encontra um vestido. Nesse momento, Sakuta cheira e pergunta se ela quer que ele esvazie sua loja de bebês com isso, enquanto ela estiver fora. Chocada, Mai diz que é para Kaede e explica que acha que se vestir para o aniversário pode fazê-la querer sair um pouco. Então ele vai buscar Kaede. Ao abrir a porta, Sakuta esbarra em Kaede, que estava escutando atrás da porta. Ele pergunta o que ela está fazendo, e ela diz que não é o que ele pensa. Depois disso, Sakuta entrega o vestido para ela, e Mai pede para ela experimentá-lo. Pouco depois, Kaede aparece vestida com o vestido, e Mai diz que é muito fofo. Em resposta, Kaede diz que está se sentindo envergonhada, já que nunca se vestiu assim antes. No dia seguinte no trabalho, Sakuta pergunta a Yuma sobre Masao, e Yuma explica que ele é o Michael Jordan da escola, muito popular com as garotas. Ao ouvir isso, Sakuta pede a Yuma mais informações que o façam odiar Masao. Quando Yuma lança a Sakuta um olhar interrogativo, ele explica que sua consciência será ferida se roubar a paixão de um cara legal. Yuma então revela que Masao está terminando com a namorada. Surpreso, Sakuta pergunta se ele tem uma namorada, e Yuma confirma. Mais tarde, Sakuta se senta na estação de trem, esperando por Tomoe. Quando ela chega, ela se desculpa por mantê-lo esperando enquanto Sakuta a avalia e elogia seu visual. Sentindo-se desconfortável, Tomoe lhe diz para parar de olhar para suas pernas. Alguns momentos depois, eles chegam ao destino e exploram diferentes aquários. Quando tiram uma selfie, Tomoe aponta que os olhos dele parecem mortos, mas ele insiste que sempre foram assim. Depois disso, eles verificam os pinguins, e Tomoe compara um pinguim sem graça a ele. Sakuta então pergunta se ela é como o agitado, mas Tomoe responde dizendo que é a que segue os outros. Sakuta então aponta que ele também tem uma traseira considerável, assustando Tomoe. No dia seguinte, Tomoe está deitada na enfermaria da escola, e Sakuta aparece e diz que ouviu que ela está com um resfriado. Ele então oferece algumas tangerinas em lata e se oferece para alimentá-la, mas ela recusa e agradece. Ela então pergunta a Sakuta por que ele aceitou seu pedido maluco. Em resposta, Sakuta diz que é porque parece que ela poderia usar sua ajuda. No dia seguinte, enquanto Futaba cozinha veneno em seu laboratório, Yuma aparece na janela e a assusta. Quando ela percebe que é ele, suspira e pergunta se ele precisa de alguma coisa.
Nesse momento, Sakuta abre a porta do laboratório, mas ao avistar Yuma e Futaba conversando, ele fecha a porta e pede desculpas por interromper. De repente, Futaba abre a porta com força e agarra a camisa dele enquanto pergunta se ele é idiota. Ela então pede para ele não os deixar sozinhos, porque Yuma descobrirá seu pequeno segredo. Em resposta, Sakuta diz: "Se é tão simples assim?" Em seguida, Yuma decide ir embora e promete se encontrar mais tarde. Depois disso, Futaba pergunta a Sakuta por que ele apareceu para estragar um perfeito momento. Ele então afirma que, já que não houve mais repetições desde a última vez, ele se pergunta do que se trata. Futaba então confirma que Tomoe era o demônio de Laplace, e ela continuou jogando os dados até encontrar um futuro positivo. Futaba então acrescenta que, como agora está satisfeita com o resultado atual, não sente a necessidade de recomeçar. Pouco depois, quando ele sai do laboratório, Sakuta esbarra em um Kamisato irritado. Então eles levam a briga para o telhado, onde ela pergunta sobre Futaba e a acusa de invadir seu território. Em resposta, Sakuta diz que ela está perguntando para a pessoa errada, mas Kamisato insiste que ele responda pelo crime do namorado, já que ele é amigo da suposta amante. Mais tarde naquele dia no trabalho, Sakuta conta a Yuma sobre sua namorada furiosa e pede que ele escolha entre ele e En. Em resposta, Yuma diz que há apenas uma opção, e ele ligará para ela mais tarde naquela noite. Yuma então pergunta se é verdade que ele está saindo com Tomoe, e Sakuta diz que sim. Então Yuma surta e revela que há rumores feios circulando sobre Tomoe ser a Miss Easy Breezy, e ele estar com ela como coelhos. Mais tarde à noite, Sakuta se encontra com Futaba para uma sessão de terapia e pergunta se ela acha que existe uma forma dele vencer um atleta maior que ele. Em resposta, Futaba diz que ele poderia ganhar usando a cabeça. No dia seguinte na escola, Tomoe anda sozinha, sentindo que o mundo inteiro está contra ela. Nesse momento, Sakuta aparece e diz para ela parar de parecer tão abatida. Bem nesse momento, eles ouvem pessoas falando sobre o boato, e Misawa e seus figurantes de fundo aparecem na cena. Enquanto fazem piadas, Sakuta zomba de Misawa e o irrita. Misawa então fica furioso e tenta reconfigurar Sakuta. Ele então chuta Misawa e pisa em seu rosto. Depois disso, Sakuta chama Misawa de patético e diz para ele lavar o rosto, já que pisou em cocô no dia anterior. Ouvindo isso, Misawa esfrega ansiosamente o rosto e cheira a palma da mão. Ele então desmente os rumores feios exibindo seu válido V cartão. Justo então, ele pega sua bolsa e foge do local com Tomoe. Alguns dias depois, enquanto Mai ajuda Sakuta a estudar, ela lhe diz para se concentrar no livro. Mas Sakuta diz que tudo o que ele tem que fazer é passar. Em resposta, Mai pergunta se ele alguma vez pensa no futuro. E ele diz que quer estar com ela até seu fim ou o dela. Sakuta diz que gostaria de ir para a faculdade. Depois disso, Mai diz que fará o mesmo. Sakuta diz que, como tem queijo no cérebro, não se sente motivado. Para resolver isso, Mai decide dar aulas para ele em sua roupa de coelha. Depois de se vestir, Sakuta fica boquiaberto e Mai pede que ele se concentre no livro em vez de... Aí Sakuta confessa seu amor por Mai, mas leva um beliscão por trair sua namorada de mentira. No dia seguinte, Sakuta e Tomoe olham maiôs em uma loja, já que ela planeja ir à praia com suas amigas mais tarde. Quando ela escolhe um e pergunta a Sakuta o que ele acha, ele diz para ela guardar esse tipo de maiô para quando tiver algo maior para preenchê-lo. Em resposta, Tomoe diz que sua boca afiada vai arruinar suas chances com Mai. Enquanto Sakuta acha que ela está certa sobre isso, Tomoe diz que ele pode contar com ela para ajudar a se aproximar de Mei. Sakuta então a lembra que é culpa dela que eles foram separados em primeiro lugar. Pouco depois, Sakuta sugere que planejem a separação com antecedência, e Tomoe diz que já tem um plano para terminar com ele. Surpreso, Sakuta pergunta por que ele é que está sendo dispensado. Então Tomoe cria uma narrativa dizendo que desde que ele não conseguiu superar Mai, ela termina com ele enquanto Sakuta se maravilha com o quão realista isso soa. Na manhã seguinte, Sakuta acorda com o rosto de seu alarme humano e toma café da manhã com ela antes de pegar o trem para escola. Após a cerimônia de encerramento, Tomoe encontra Sakuta esperando na estação de trem e anuncia que trocou para seu maiô no vestiário. Poucos momentos depois na praia, Tomoe aparece de maiô e Sakuta desvia o olhar enquanto sugere que eles se molhem. Surpresa, Tomoe pergunta se ele não vai comentar sobre sua aparência, mas Sakuta lembra de sua regra de não olhar. Nesse momento, eles partem para começar sua experiência de lua de mel falsa. Mais tarde, enquanto o sol se põe, Tomoe agradece a Sakuta por tudo e oferece um aperto de mão de despedida. Depois disso, Sakuta deseja a ela boas férias de verão, e ela lhe deseja sorte com Mei. No dia seguinte, Sakuta acorda com o rosto de Kate novamente, mas lembra a ela que é férias de verão. No entanto, quando Kate diz que as férias de verão começam no dia seguinte, Sakuta se senta e verifica a data. Ele então percebe que está em um loop novamente. Em seguida, ele verifica Tomoe na escola e pergunta por que estão presos no loop novamente. No entanto, Tomoe afirma que não está no loop, surpreendendo-o. Então ele diz para ela seguir o plano pós-aula.
Momentos depois, Sakuta conversa com Futaba no laboratório, e ela insinua que ou Sakuta ou Tomoe é responsável pelo PRI. Sakuta espera pela chegada de Tomoe na estação de trem e age como no loop anterior. Durante a cerimônia de encerramento em outro loop, Sakuta vê Tomoe olhando para ele e confirma que ela está mentindo. Mais tarde, a caminho da praia, ele vai em uma direção diferente, e quando Tomoe aponta isso, ele insinua que está entediado com a praia. Então eles decidem visitar outro lugar. Logo depois, Tomoe aponta que eles ainda poderiam ir à praia, mas Sakuta diz a ela para parar com as mentiras. Assim que ela aponta que ele tem uma expressão assustadora, Sakuta insinua que repetir o looping quantas vezes ela quiser não pode mudar seus sentimentos. No entanto, Tomoe discorda e diz que seus sentimentos ficam mais fortes a cada ciclo. Ela então fica emocionada e faz birra, enquanto Sakuta mantém sua calma. Eventualmente, ela admite em lágrimas seus sentimentos por Sakuta. No dia seguinte, Sakuta acorda com a notícia de que o time japonês marcou e percebe que esteve em uma simulação o tempo todo. Mais tarde, durante o almoço na escola, Sakuta confessa seu amor por Mai novamente e a convida para sair. Quando ela diz que já ouviu isso muitas vezes, Sakuta volta a usar seu argumento de chantagem emocional, e Mai aceita sua proposta. Depois disso, ele pergunta a Mai como ela se sente em relação a ele. Então ela o distrai e lhe dá um beijo na bochecha. Quando ele diz que preferiria que fosse nos lábios, Mei o faz perceber que está abusando da sorte. Depois, ele vê Misawa pedindo Tomoe em namoro, e ela afirma que está interessada em um homem das cavernas que nem sequer possui um celular. No caminho de volta, Sakuta pergunta a quem ela está se referindo, e ela se declara inocente. Depois disso, ela culpa Sakuta por fazê-la crescer e anuncia que ele será responsável pelo que quer que aconteça a seguir. Em resposta, Sakuta diz que será seu amigo não importa o que aconteça. Depois, Sakuta e Mai vão para a casa da escola e veem uma criança protegendo um gato da chuva. Então Sakuta pega o gato e oferece levá-lo para sua casa. No entanto, a garota diz que gostaria de manter contato com o gato. Logo depois, Sakuta oferece seu telefone fixo e se apresenta. Em resposta, a garota se apresenta como Shoko, surpreendendo Sakuta. Mais tarde, Sakuta se lembra de seu primeiro encontro com Shoko na praia e abre os olhos para encontrar Kate em seus cama. Depois de lembrá-la de parar de se esgueirar para sua cama, ele abre a janela enquanto reclama do calor. Pouco depois, ele é alertado pela campainha e encontra Shoko brincando com um gato. Então Shoko diz que ainda precisa da aprovação dos pais para levar o gato para casa. No entanto, Sakuta diz que ela pode praticar como cuidar dele em seu apartamento. Depois disso, Sakuta pergunta a Shoko se ela tem uma irmã mais velha. Em resposta, Shoko diz que é filha única, então Sakuta decide falar com Futaba sobre isso. Pouco depois, Sakuta e Futaba se encontram em uma livraria, onde ele a observa, surpreso com seu novo visual. Depois de explicar as razões para seu novo visual, ela pergunta o que ele quer falar, e Sakuta revela que conheceu Shoko. Surpresa, Futaba pergunta se seu primeiro amor é realmente uma pessoa real, e Sakuta diz que ela é muito mais jovem do que ele se lembra. Em resposta, Futaba diz que ela deve ser uma pessoa diferente com aparência e nomes semelhantes. Pouco depois, Mai faz uma visita surpresa a Sakuta no trabalho. Enquanto a atende, ele aponta que ela deveria voltar no dia seguinte, e Mai explica que terminou antes do previsto. Então Sakuta diz secamente que está encantado em vê-la, mas Mai pergunta por que ele está de mau humor, e ele insinua que a culpa é dela. Nesse momento, Mai pede desculpas por ser uma namorada terrível. Em resposta, Sakuta diz que ela tem que compensá-lo. Quando ela concorda, Sakuta pergunta se será bom o suficiente para deixá-lo estourar. Olhar de lado bombástico. Mas Mai pisa nele e diz para ele não abusar da sorte. Depois, enquanto eles voltam para casa juntos, Mai vê Futaba entrando em um prédio e Sakuta se pergunta o que ela está fazendo. Então, eles a seguem e enquanto tentam localizá-la, Sakuta pega emprestado o telefone de Mai para ligar para ela. Quando Futaba atende, ela pergunta qual é o problema, e nesse momento Sakuta vê o sósia de Mai sem um telefone. Então ele corre atrás dela, e quando ele a agarra pelo pulso, ela pergunta se ele estava falando com a réplica dela ao telefone. Sakuta confirma isso, e a cópia de Futaba decide confessar. Mais tarde no parque, Futaba explica que tem tido um doppelganger nos últimos 3 dias. Curiosa, Mai pergunta se é a síndrome da puberdade, e Futaba admite isso com relutância. Sakuta então pergunta se eles se encontraram na livraria mais cedo naquele dia, mas Futaba diz que não o viu o dia todo. Ela então acrescenta que, já que a impostora está vivendo a vida dela, ela não pode voltar para casa. Encarando Mai, Sakuta pergunta se está tudo bem levar a duplicata da Futaba para casa, mas Mai recusa e pergunta se ele estaria bem se estivesse no lugar dela. Nesse momento, Sakuta percebe que ela tem razão, então Mai decide que também ficará com ele. Pouco depois eles chegam em casa, surpreendendo Kaide, que se pergunta se ele está formando um harém. Sakuta então apresenta Futaba,
e Kaede retribui o gesto. Sakuta então anuncia que eles vão ficar por um tempo e diz que podem dormir em seu quarto. Nesse momento, Mai anuncia que vai para casa pegar algumas roupas e tomar um banho. Quando ela sai, Sakuta sugere que Futaba também tome um banho, enquanto promete não fazer nada estúpido. Depois, enquanto Futaba toma seu banho, Sakuta pergunta se ela está confortável e ela diz que ficará assim quando ele sair. Droga. No entanto, Sakuta se senta perto da porta e pergunta como é possível ela existir em dois lugares. Então Futaba canaliza Einstein e explica como tudo funciona, mas Sakuta aponta, a partir da lógica dela, que seria impossível existirem duas delas ao mesmo tempo. Em resposta, Futaba diz que ele está certo e acrescenta que não pode dizer com certeza se as duas existem ao mesmo tempo. No dia seguinte, enquanto tomam café da manhã, Shoko aparece e Sakuta a apresenta para as meninas. Mais tarde na escola, Sakuta encontra Futaba assistindo Yuma jogar basquete. Ele então pergunta por que ela não se juntou às outras garotas que estavam suspirando. Em resposta, Mai diz que também está torcendo por ele, mas Sakuta aponta que ela não está fazendo o suficiente. Irritada, Futaba diz a ele para parar de incomodar. Após isso, ele pergunta por que ela se apaixonou por Yuma, e ela narra que uma vez ele deu a ela seu almoço quando ela esqueceu de trazer o dela. Em resposta, Sakuta revela que o doppelganger dela está na sua lugar. Futaba então pergunta se ele acha que ela é falsa, mas Sakuta diz que pode dizer pelas interações que ambas são reais. Logo depois, Sakuta liga para Mai em um telefone público, e ela lhe diz para ir para casa, já que tem algo a lhe dizer. Assim que ele desliga a chamada, ele encontra Kamesato zangada como sempre, e ela acusa Futaba de estar aprontando alguma. Quando Sakuta pergunta o que ela quer dizer, ela lhe entrega seu telefone, onde ele encontra algumas fotos picantes de Futaba em uma conta secreta. Mais tarde naquele dia, enquanto Futaba relaxa na banheira, Sakuta senta do lado de fora do banheiro e revela o que descobriu na escola. Em resposta, Futaba revela que criou sua conta OnLifens antes das férias de verão, mas não sabia o que postar. Sakuta pergunta se ela estava tentando fazer amigos online, mas ela diz que simplesmente queria um pouco de atenção. Depois disso, ela explica como desenvolveu um complexo de inferioridade e odiava seu corpo porque ela amadureceu cedo e os meninos não paravam de olhar. Quando Sakuta pergunta por que ela postou as fotos, ela responde dizendo que isso gera reações, o que a tranquiliza. Ela então revela que sua aversão a ser olhada conflitava com sua necessidade de atenção, e isso a fez se dividir em duas diferentes pessoas. Então Sakuta aponta que seu duplo que busca atenção mantém a conta ativa. Futaba então revela que gostaria que ela parasse, se possível. Então Sakuta decide ir à escola e falar com sua doppelganger. Depois, Sakuta se junta. Mai lembra de que ela tem algo para lhe contar. Quando ela conta, Sakuta se desespera e pergunta se a agência quer que eles terminem. Em resposta, Mai diz que não é tão sério e acrescenta que a agência só disse que eles não deveriam se encontrar sozinhos por enquanto isso. Quando ele pergunta se ela concordou, Mai diz que adiou porque não é uma decisão que ela pode tomar sozinha. Intrigado, Sakuta diz que eles terão que jogar juntos, já que é o melhor para a carreira dela. No dia seguinte, quando Sakuta encontra Futaba na viagem de trem, ela pergunta se ele planeja gritar com ela para parar de fazer coisas estúpidas. Em resposta, Sakuta diz que só quer relaxar com ela o dia todo, já que não tem nada melhor para fazer. Sakuta então pergunta se ela tirou mais fotos atrevidas, e Futaba mostra algumas em seu celular. Quando ele dá a ela uma classificação de 0 estrelas, Futaba diz que não planejava mostrar a ninguém, mas os considera uma forma de autoagressão porque se odeia. Futaba então pergunta a Sakuta de que lado ele está. Em resposta, Sakuta diz que está do lado de Futaba, mas Futaba o aconselha a escolher um deles. Ela então desce do trem enquanto Sakuta segue para casa. Ao chegar em casa, Sakuta encontra Futaba e pergunta como ela acha que suas versões dissociadas poderiam se fundir. Em resposta, Futaba diz que, como viveram vidas diferentes, ela acha que é impossível. No dia seguinte, o doppelganger da Futaba pergunta se ele decidiu quem escolher, mas Sakuta pede que ela mesma decida isso, já que é um problema dela e não dele. Mais tarde, na estação de trem, o doppelganger da Futaba pergunta a Sakuta por quanto tempo ele planeja continuar saindo com ela. Em resposta, ele diz até ela parar o que está fazendo ou mostrar mais de suas fotos atrevidas. Nesse momento, ela pega o telefone e encontra algumas mensagens de alguém ameaçando denunciá-la para a escola. Chocada, ela agarra Sakuta, que então pega o telefone e responde com uma ameaça de chamar a polícia, mas Futaba diz para ele deletar a conta. No caminho para casa, Futaba pede desculpas e Sakuta diz que está tudo bem. Quando chegam à casa de Futaba, ela pede para Sakuta ficar com ela durante a noite, já que seus pais estão fora do país. Mais tarde, naquela noite, Futaba revela seu medo de acabar sozinha, já que Sakuta e Yuma conseguiram namoradas. Em resposta, Sakuta diz que conta com ela para ser amiga dele para a vida toda. Nesse momento, ele aponta que ela afirma amar Yuma, mas não o conhece de verdade. Então, ele pega emprestado o telefone dela para provar como Yuma é incrível.
Então Futaba diz que ele vai achá-la louca por ligar tarde da noite. Mas Sokuta liga para Yuma para informá-lo de que Futaba está em apuros e diz para ele ir à estação de trem imediatamente. Poucos momentos depois, Yuma aparece na sua bicicleta e pergunta por que demoraram tanto. Em resposta, Sokuta diz que ele chegou cedo demais. Yuma então pergunta a Futaba se Sokuta fez algo estranho com ela. E enquanto eles discutem, Futaba se emociona ao perceber que não está sozinha como sempre pensou. Logo depois, eles pegam algumas bebidas, e quando Yuma pergunta o que vem a seguir, ele mostra alguns fogos de artifício que ele... Então, eles vão à praia para soltar alguns fogos de artifício. Depois de jogar alguns jogos, Yuma sugere que eles assistam a uma queima de fogos juntos mais tarde. Mas Sokuta pergunta se ele não fez planos com sua namorada. Em resposta, Yuma diz que eles estão no meio de uma grande briga. Nesse momento, Yuma aponta que...